Em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, dou boas-vindas a todos e que o Mestre Jesus esteja conosco em nossos estudos de hoje. Antes de começarmos, gostaria de convidar a todos que nos assistem para uma prece inicial. Querido Mestre Jesus, pedimos as suas bênçãos e a sua proteção em nossos estudos de hoje, que possamos assimilar e colocar em nossa prática diária os seus ensinamentos, de forma a nos tornarmos pessoas a cada dia melhores. Permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Uma pesquisa realizada pelo renomado MIT dos Estados Unidos concluiu o seguinte: notícias falsas, as chamadas fake news, espalham-se pelas redes sociais de forma rápida, mais fácil e mais ampla do que as notícias reais. E o motor da mentira são as pessoas que, levadas por sentimentos de surpresa, repulso ou medo, compartilham essas fake news de forma abundante. Como consequência, acaba por restabelecer-se na sociedade um ambiente de crescente desconfiança, insegurança e medo, onde se proliferam os conflitos, a intolerância em todas as suas formas e com tantas consequências lamentáveis para a vida social, especialmente agravadas nos momentos de crise. Abalam-se assim as relações entre os indivíduos, que passam muitas vezes a enxergar seu semelhante como um inimigo em potencial. Diante desse cenário e dos momentos pelos quais a civilização terrestre passa atualmente, é quase inevitável a associação com uma das falas de Jesus em seu conhecido sermão profético, em que o Mestre, desvelando os séculos futuros, nos revelava algumas das características do processo de transição planetária, agora em curso na Terra. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quantos não têm sido os falsos profetas, que se aproveitam do anonimato que os recursos tecnológicos lhe proporcionam para semear a falsidade, buscando atender os seus interesses mesquinhos, muitas vezes até criminosos, em detrimento da ética, da paz, da ordem, da harmonia social? Quantas calúnias, difamações, maledicências, sempre tão prejudiciais, não têm tido aí a sua origem? Por outro lado, quantos não têm sido aqueles que, invigilantes e imprudentes, têm contribuído para que essa problemática se amplie, divulgando e compartilhando conteúdos falsos e duvidosos em suas mídias, redes sociais? E pior ainda, quantos desses não pertencem às fileiras espíritas e cristãs? E nós? Será que já fizemos ou estamos praticando isso? Nós vimos em todos os movimentos religiosos, incluindo o espírita, pessoas que desvirtuam a finalidade da religião, esquecendo-se de que as religiões são meios para tornar os homens melhores, solidários, fraternos, capazes de vivenciar o amor a Deus e a todos. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas primeiramente, o que é um profeta? É comum entendermos como profeta aquela pessoa que tem o dom de adivinhar o futuro, tanto que de certa forma as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. E era assim mesmo que os judeus entendiam no tempo de Jesus, como palavras sinônimas, porque efetivamente deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação com a finalidade de transmitirem avisos aos homens. E por terem se realizado, terem se concretizado esses acontecimentos preditos, esse dom de predizer o futuro passou a ser considerado como um dos atributos da qualidade de um profeta. No entanto, no sentido evangélico, profeta tem um significado muito mais amplo. Profeta é todo enviado de Deus que tem a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. E esses missionários de Deus, os verdadeiros profetas, desempenham a missão a que foram chamados
pela força interior que possuem, pelo poder oculto que os inspira, que os impulsiona. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, assim como a boa árvore é conhecida pelos bons frutos que produz. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Luiz, em Bordeaux, em 1861, nos orienta nesse reconhecimento dos bons e dos maus profetas. Ele diz assim: são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isso é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas da caridade, do amor, da indulgência, da bondade que concilia os corações, e se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Na concepção teológica, os prodígios ou os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Ora, tendo as leis naturais sido criadas por Deus, o simples bom senso nos diz que não é possível que Deus tenha dado a falsos profetas o poder e o direito de quebrar ou desfazer as leis perfeitas e imutáveis da natureza. Mas então, o que Jesus quis dizer com falsos profetas realizarão prodígios, ou seja, milagres, que poderão enganar os próprios escolhidos? Observemos que nós, humanos, atribuímos para todo fenômeno cuja causa nós desconhecemos o status de sobrenatural, de milagroso. Porém, uma vez conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, não é nada mais do que a aplicação de uma lei da natureza. Foi assim com o fogo, com as estrelas cadentes, com o eclipse, com o magnetismo e com tantos outros fenômenos naturais que, quando não eram compreendidos à sua época, eram vistos como coisas espetaculares. Assim, a lista daquilo que chamamos sobrenaturais tende a diminuir à medida que a ciência avança e desvenda os mistérios que regem as leis do universo. Porém, em todos os tempos, houve homens que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos ou até certas faculdades orgânicas que possuíam, a fim de alcançarem prestígio ou se fazerem passar por seres em missão divina. Já na época de Moisés, os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia, exploravam. Eram os falsos cristos e falsos profetas que abusavam da fé simples e quase cega do povo, fazendo predições, leitura de mãos, tudo por dinheiro. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude, essa espécie de prática entre a nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo da época, em sua ignorância, não tinha nenhuma possibilidade de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriados pelos falsos profetas, que não passavam de impostores e muitas vezes fanáticos religiosos. Eles diziam muitas vezes que suas predições advinham de sonhos divinos, que era um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança do povo. E a multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade desses sonhos ou dessas visões. As pessoas pensavam que eles tinham um dom divino e que eram enviados de Deus, e sempre os convidavam a falar, sendo assim constantemente enganados. Esses falsos profetas eram muitos no início dos tempos, mas à medida que o conhecimento geral da humanidade foi se ampliando, estaremos mais aptos a diferenciar os bons dos maus, o falso do verdadeiro. João Apóstolo nos deixou a seguinte mensagem: não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião.
Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns desprecavidos. Aí se encontra, e fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, principalmente se são novatos no espiritismo. E lhes é isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para que por vossa vez não vos torneis falsos profetas. João Apóstolo traz uma mensagem para os médiuns. Vamos esclarecer aqui que os fenômenos espíritas mediúnicos, os fenômenos espíritas de comunicação e intercâmbio espiritual, também nada têm a ver com milagres. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo nos ensina que também há leis naturais que regem as relações do mundo corpóreo, do mundo material, com o mundo espiritual. Nada havendo de mágico ou de místico no intercâmbio com os espíritos desencarnados. O Espiritismo nos revela também que, do mesmo jeito que há falsos cristos e falsos profetas entre nós encarnados, há também os que se encontram entre os desencarnados. Estes são os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, chamados pseudo-sábios, que muitas vezes se fazem passar por figuras ilustres do passado, como São Francisco de Assis e até o próprio Jesus, para transmitirem falsas mensagens aos médiuns, contendo as ideias mais absurdas. E a maneira mais eficaz para distinguirmos os maus e os bons espíritos é aplicando as palavras de Jesus. É pelo fruto que se reconhece a qualidade de uma árvore, pois uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Ou seja, nós conseguimos julgar os espíritos pela qualidade de suas obras, de sua moral, se durante as comunicações eles revelam sinais de uma missão de natureza elevada, se demonstram no mais alto grau as virtudes cristãs da caridade, do amor, da bondade, se transmitem mensagens que conciliam os corações, ao invés de palavras que afastam, separam, caluniam. Assim como as árvores, nós também temos uma natureza íntima que fala por nós, por meio de nossos frutos, que são nossos pensamentos, atitudes, ações no mundo em que vivemos. Se nossas ações são más, se ao invés de promovermos o bem, geramos desavenças, se trazemos o coração carregado de ódio, de vingança, somos como as árvores que não são plantadas por Deus, que fatalmente serão cortadas. Ou seja, a pessoa má precisará se esforçar, precisará de nova experiência para se purificar, para se transformar para melhor. Sua caminhada será mais árdua, será mais longa do que aquela que optou pelo caminho do bem. Mas se as nossas ações e pensamentos estão no bem, os resultados serão bons. Por isso nós devemos nutrir, repetir e exercitar as ações e pensamentos positivos. Sempre que nossas ações e pensamentos produzem resultados ruins, devemos orar e vigiar para mudar nossas atitudes, transformar nossa conduta. Os espíritos mais elevados, que já têm grande bagagem de vivência e sabedoria, já descobriram bem a oração como ferramenta de evolução. E enquanto esses bons espíritos semeiam a paz e a concórdia, os falsos cristos e os falsos profetas do plano espiritual se apresentam quase sempre como conselheiros que pregam a separação. São espíritos vaidosos, medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos. São geralmente espíritos que, quando estavam encarnados, eram ávidos por poder e que, mesmo depois de desencarnados, ainda querem vítimas para tiranizar. Em geral, as comunicações mediúnicas que trazem um caráter de misticismo, de singularidade, que prescrevem cerimônias, atos extravagantes, são sempre motivos de suspeita. E para os médiuns e grupos mediúnicos despreparados e mais desavisados, grandes estragos esses espíritos enganadores podem causar,
Vejam quantas mensagens nós vemos circular nas redes sociais, atribuídas muitas vezes a Chico Xavier, Bezerra de Menezes, que se analisarmos com critério, veremos ser claramente falsas, mas que circulam livremente na internet, iludindo, enganando as pessoas. Então, enquanto espíritas, sejamos cautelosos com as mensagens que passamos à frente, que disseminamos, porque enquanto bons cristãos não podemos ser nós os agentes a espalhar mensagens desses falsos profetas. O certo é que quando uma verdade de Deus tem de ser revelada aos homens, é por assim dizer comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médiuns também sérios, simultaneamente ao redor do mundo, sem exclusividade desse ou daquele médium, grupo ou lugar. Sejamos então profetas da paz, da alegria, da esperança, da educação, da verdade e do bem. Profetas de um novo tempo, de uma nova sociedade, em que a fraternidade e a caridade e o cumprimento do dever sejam realmente a base das relações entre indivíduos, entre nações. Sejamos nós os verdadeiros profetas de Deus, homens de bem, comprometidos com os nossos semelhantes, com as leis do Criador. Que o Mestre Jesus nos ampare os passos, nos abençoe em nossa caminhada, para que possamos seguir sendo árvores que dão os bons frutos, os frutos doces do amor, da caridade. Desejo a todos a paz de Cristo em seus corações. Fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo.